Nós recebemos a notícia de que um corpo havia sido encontrado. Todo o quadro indicava tratar-se de morte natural. Quando chegamos ao local, realmente foi constatado. O médico que o acompanhava há anos atestou que ele tinha problemas de saúde realmente severos, como um quadro de diabetes, cardiopatia, hipertensão, etc. E verificando o local e as características, eram condizentes com um infarto do miocárdio. Claro que o óbito vai ser atestado pelo profissional da saúde, pelo médico, mas o fato de tratar-se de causas naturais, de moléstias anteriores que ele já vinha padecendo, ficou muito claro desde sim, descartando completamente a possibilidade de um delito no local. O corpo foi liberado, entregue à família, que vai fazer os procedimentos de praxe para os rituais fúnebres. Doutor, nesse caso, por que é que não é necessário o rabecão? O rabecão, ele é acionado no caso de mortes notadamente violentas. Por exemplo, um acidente de carro, as pessoas dizem, não, mas é claro que ele morreu do acidente, né? Em várias situações, e a família costuma se insurgir quando nós chamamos o rabecão e levamos, encaminhamos o corpo para o IML para ser feita a perícia. Mas, na verdade, causas violentas, mortes causadas por fatores violentos ou desconhecidos, indeterminados, têm que ser investigados justamente para descartar um possível delito. Às vezes, nós sabemos que o acidente de trânsito, a gente precisa não só fazer o local para saber quem deu causa ao acidente, como fazer um estudo do corpo, que o estudo do corpo é a perícia, para a gente detectar se realmente a morte foi em razão do acidente. Por exemplo, se uma pessoa vem conduzindo o veículo e ela infarta, e depois do infarto acaba perdendo, lógico, o controle do carro e vem o sinistro de trânsito. Nós precisamos pesquisar essas situações que em 90% dos casos se torna irrelevante, mas muitas vezes tem repercussões tanto na vida penal como civil. Descarta, por exemplo, que a responsabilidade de um acidente de trânsito seja de um segundo carro, num caso hipotético. Um segundo carro que vinha trafegando, que acabou envolvido no sinistro também. Tem repercussões civis, porque a responsabilidade por determinados crimes pode gerar uma repercussão de natureza civil, ação indenizatória, questão de danos, etc. Então, esse estudo que é feito, essa pesquisa que é feita, para que nós saibamos exatamente qual o motivo da morte, não é só para descartarmos a morte natural, no caso a gente pensa de uma maneira contrária, né, e verificar se é um delito. Mas esse delito tanto pode ser um homicídio, que nós temos que buscar o culpado, como pode ser envolver terceiras pessoas que podem ser responsabilizadas ou podem não ser responsabilizadas se todos os procedimentos policiais não forem devidamente feitos, que é a perícia do local de crime e a perícia no próprio corpo. Então, por mais que seja penoso para os familiares, que realmente envolve uma demora, isso comove, a família já está condoída, já está sofrida pela circunstância, na verdade, nós não podemos descartar nossos procedimentos de praxe. Inclusive, existe uma determinação direta da Secretaria de Segurança para que todas essas causas sejam investigadas e sejam pesquisadas para que descartemos os crimes ou tomamos conhecimento dos crimes e busquemos os seus responsáveis, as autorias, se for o caso. Então, no caso da morte do Dr. Jorge Gadelha, lá foi uma causa natural. Lá foi uma causa natural, provavelmente resultado das doenças anteriores, como eu disse. Tem um indicativo pela cianose, as características do corpo, de que trata-se de um infarto do miocárdio. E daí, como ele é acompanhado por um médico há vários anos, esse médico conhece todo o histórico de saúde dele, conhece os históricos das doenças que o acometeram nos últimos meses, nos últimos anos, sabe os medicamentos que ele toma, conhece aquele paciente e sabe que ele era um candidato natural a, por exemplo, um episódio como esse. Então, ele atesta a morte porque ele acompanha. Veja que não significa que qualquer médico pode vir atestar a morte. É necessário esse conhecimento anterior de causa para que ele possa atestar dentro do que, claro, não é preciso dizer que todos os médicos seguem um código de ética e de responsabilidade profissional. Então, é interessante lembrar que quando o médico se recusa a atestar o óbito, por mais que a família ache, saiba ou tenha certeza, entre aspas, que morreu do coração,
Na verdade, o médico está preso a uma série de responsabilidades, ao profissionalismo e à ética, da mesma maneira que a polícia. Então, a gente tem que compreender, nesse caso foi possível o médico atestar, mas quando não é possível, não é má vontade ou intenção de complicar ou de causar mais transtorno ou dano. É porque todos que estão envolvidos com os fatos têm suas responsabilidades profissionais e essa responsabilidade é inclusive com a própria sociedade, porque a polícia, o objetivo final é uma sociedade segura e nós trabalhamos para isso em todos os sentidos. E, infelizmente, a nossa matéria-prima são os delitos. Então, precisamos saber se eles acontecem, quando acontecem, como acontecem e os responsáveis por eles. Daí algumas medidas que para os familiares algumas vezes são penosas, mas que são imperativos legais.